Maru e Itadori continuam conversando. Eles chegam à conclusão que o Japão é o epicentro de energia amaldiçoada que existe no mundo inteiro, mas não é o único lugar onde isso acontece. Mas o Japão é onde a energia amaldiçoada é mais concentrada e mais perigosa. Isso não necessariamente impede que espíritos amaldiçoados ou feiticeiros de jutsu ocasionalmente poderosos nasçam fora do Japão. Ele fala que já são mais de 70 anos que a existência de espíritos amaldiçoados se tornou pública. Reforça dizendo que a presença de espíritos amaldiçoados no exterior é bem fraca, a energia amaldiçoada no exterior também é bem fraca. Só que a energia fraca do exterior acaba fluindo para o Japão. Ou seja, os espíritos amaldiçoados continuarão nascendo tanto no exterior quanto no Japão. Aí que vem um ponto central disso tudo: eliminar somente a energia amaldiçoada dos japoneses, dos simurianos, não resolveria o problema. Para acabar com o problema, teria que acabar com a energia amaldiçoada de toda a humanidade, o que é algo completamente impossível. Ele finalmente esclarece o que ele queria dizer quando falou que queria eliminar completamente a energia amaldiçoada. Ele quis dizer realmente que ele queria reduzir ao máximo, não apagar ela completamente. Espíritos amaldiçoados assim continuariam nascendo, só que no número bem menor. Eles ainda apontam um problema biológico. Sem o metabolismo da energia amaldiçoada, o corpo humano poderia sofrer com consequências físicas graves. Ou seja, remover essa energia pode ser muito perigoso para os próprios seres humanos. O filme Maru revela que sua técnica está sendo usada para criar uma harmonia entre os japoneses e os não japoneses, equalizando esse desequilíbrio energético. Em resumo, não existe solução simples. Reduzir é possível, erradicar completamente é impossível, até mesmo fatal para a humanidade. A Dori diz que basicamente a energia amaldiçoada é um karma da humanidade que ela não pode deixar de existir. Claro que com algumas exceções, como o Toji Yamaki, que tem uma restrição celestial. E aqui eles chegam na conclusão de que não é destruir as maldições, mas remodelar o mundo para reduzir drasticamente a quantidade tanto de feiticeiros jujutsus quanto de maldições, forçando uma nova ordem entre humanos e espíritos que devem existir juntos, coexistir, mesmo que isso envolva um risco gigante e uma mudança radical na sociedade. Essa página aqui, basicamente, eles têm uma discussão moral que levantam dois pontos principais. A Dori questiona porque a tribo Rúmel vê igual tanto espíritos amaldiçoados como os Kalians. E vem um ponto central: só porque algo parece um espírito amaldiçoado não significa que seja realmente maligno, mas ao mesmo tempo ele afirma que espíritos amaldiçoados nascem de energia negativa e que por isso são essencialmente maus. Essa página coloca duas ideias em choque. Primeiro, é a natureza que determina o que algo é, ou segunda, a percepção humana é que rotula algo como maldição, como uma coisa ruim. Em síntese, a maldição é uma essência inevitável ou uma definição criada pelos humanos. E essa página aqui traz uma clareza muito grande, porque o Itadori fala do Tengen, que viveu por mais de 500 anos e acabou se tornando algo próximo a um espírito amaldiçoado, mas isso não o tornou naturalmente um ser maligno, muito pelo contrário. Levanta aquele ponto: se aproximar da natureza de uma maldição não significa automaticamente que você se torna mal. E continua falando do Chose ali, o irmão mais velho dele, que é híbrido entre um humano e uma maldição. E questiona ainda mais essa pergunta central novamente: se alguém nasce de energia amaldiçoada, isso significa essencialmente que ela é má? Ele sugere que o motivo pelo qual os Kalian atacam certos grupos, mas não a tribo Rúmel, pode estar ligado a algo muito mais profundo do que simplesmente ser uma maldição. Nesse momento, Maru percebe que a cor das almas, tanto dos Kalians como da tribo Rúmel, como dos espíritos amaldiçoados, são as mesmas cores. Aí vem o segredo disso tudo: se eles compartilham a mesma essência, por que eles seriam inimigos? Os espíritos amaldiçoados, os Kalians e a tribo Rúmel se reconhecem como tendo a mesma natureza. A conclusão disso tudo é que humanos e maldição e esses seres não estão separados em bem ou mal, mas
por conta da forma, da sua função, da sua cor. Por isso se desentendem. Aqui eles encontram uma solução para tudo, porque não é eliminar, tirar a energia amaldiçoada, e sim redefinir suas cores, suas tonalidades para elas não gerarem conflitos entre si. Maru fala que não é possível repintar a cor de uma alma que já existe no mundo físico, mas existe uma maneira de influenciar as almas que ainda vão nascer. Explica que o local onde eles estão é um local especial, é um ponto onde por todas as almas da Terra passam antes de nascer. Ele fala que a ideia é transformar esse lugar em um dispositivo de modelagem de almas, ajustando as suas cores para que elas se tornem mais parecidas. Ou seja, ao invés de apagar a energia amaldiçoada das pessoas atuais, ele quer reestruturar a humanidade a partir das próximas gerações. O ditador aqui continua dizendo uma coisa meio enigmática, que não existe outro jeito, que para esse método funcionar, o Kellyan, que tá na nave mãe, tem que acontecer alguma coisa com ele. A cena corta pro Daburai, uma xamã que tá lá na África, que entrega para ele uma espécie de chicote amaldiçoado. O Maru interferiu no duelo entre o Daburai e o Mahoraga, mandando ele para esse local para ele cumprir uma missão. O que fica entendido nisso tudo é que para Maru conseguir transformar o lugar onde todas as almas passam em um mecanismo de modelagem, é preciso romper com algum tipo de estrutura espiritual antiga, e esse chicote e o Daburá são peças essenciais para eles conseguirem remodelar esse local. Eu peço desculpa para o Daburá por ter tirado ele da luta contra o Mahoraga, e o Daburá diz que está tudo bem e que agora ele não terá problema em voltar para Simuria, de uma vez que ele está em posse do chicote negro e não tem um porquê ser reprimido pelo chefe da tribo deles. O Maru ele cura a Tsurugi e a Yuka, até a doença dela vai deixar de existir. O Yuji ainda questiona o Maru, falando: olha, você ainda tem um grande trabalho a fazer, não é mesmo? Ele responde ao Itadori: não, isso é algo que eu devo fazer sozinho, no que os dois falam ao mesmo tempo, então deixa o resto com você. Provavelmente o Itadori vai acabar com o Mahoraga, tomara que isso seja mostrado, e o Maru vai fazer o que ele tem que fazer. De onde o Maru tá, ele consegue simplesmente ver todos os espíritos amaldiçoados que existem na Terra. Pede desculpa pelo que ele vai fazer ali. Só que aparece o seu irmão, aparece a Yuka e o Tsurugi para fazer aquilo com ele, não deixando ele fazer aquilo sozinho. Ele agradece, obviamente emocionado. Dá um grito falando: todas as almas, como uma oração pela paz. Conduzirei vocês para o ritual da harmonia.